A Rose e o Felipe eram casados há mais ou menos 10 anos. E eles foram economizando dinheiro porque eles tinham o sonho de comprar uma casa própria. Eles viviam pagando aluguel. Eles não queriam morar na casa dos pais, nem do pai da Rose, nem dos pais do Felipe. E eles fizeram isso. Os dois começaram a trabalhar, logo após terem casados, e foram guardando dinheiro. E quando chegou o tempo de comprar uma casa, eles foram no banco, fizeram um acordo com o gerente do banco, e com a quantidade que eles tinham, eles foram ver uma casa em Araçatuba. Gostaram da casa. Era uma casa grande, parecia uma casa já com muitos anos de construção, mas mesmo assim, o Felipe e a Rose conversaram e falaram: não, a gente faz uns reparos aqui, outros ali, e essa casa vai ficar muito bonita. Realmente era uma casa muito bonita onde eles foram morar. Eles compraram aquela casa com a ajuda do gerente do banco. E depois disso, eles pegaram a mudança e se mudaram para lá. Em cima da casa tinha um mirante. E nesse mirante tinha um boneco, uma estátua, que foi deixada lá pelos antigos moradores. E a Rose olhava aquela estátua e ficava incomodada. Ela falava para o Felipe: Felipe, eu não gosto daquela estátua. E o Felipe: não tem nada demais não, deixa a estátua lá. A Rose falava: Felipe, na verdade eu estou muito incomodada com aquela coisa lá em cima, naquele mirante. E eu quero pedir para que você fale para o pedreiro, quando ele vir na semana que vem, para que ele tire aquela estátua de lá, que leve embora. Se ele quiser para ele, que leve para casa dele, ou se não quiser também, que quebre a estátua e deixe só o mirante limpo. Você acredita que eu ainda não subi lá no mirante para ver a visão que a gente tem lá de cima? E o Felipe falou: mas vamos lá juntos, vamos juntos nós dois. Ela falou: não, melhor eu não ir, porque eu olho para aquela estátua, eu sinto arrepios, eu não quero ir até lá. E o Felipe olhou para a esposa e disse: tudo bem, Rose, vamos fazer o seguinte então, semana que vem o pedreiro vai chegar e eu peço para ele tirar a estátua lá de cima. E ela falou: tá bom, é melhor assim, eu não estou gostando da ideia de dormir dentro dessa casa com aquela coisa em cima da casa, sabendo que está bem em cima da gente. E o Felipe deu risada e falou: tudo bem, vamos dormir. Depois eles se beijaram, já era noite, e foram para o quarto dormir. Tudo corria bem. Já fazia mais ou menos uns 3 meses que eles estavam morando na casa, e o Felipe acabou esquecendo de falar para o pedreiro tirar a estátua lá do mirante. A Rose, um certo dia, estava lá no quintal, olhou no mirante e se lembrou da estátua, e ela ainda estava lá. E ela pensou: puxa vida, pedi para o Felipe falar para o pedreiro tirar essa estátua daí, e ele não falou, ou acabou esquecendo. Enfim, à tarde, quando o Felipe chegou do serviço, a Rose perguntou para ele: Felipe, você esqueceu de falar para o pedreiro tirar a estátua lá de cima? E o Felipe: Rose, me desculpe, me perdoe, eu esqueci mesmo, é tanta coisa para pensar no trabalho, tanta coisa para fazer aqui na casa. Eu tinha falado para o pedreiro fazer outras coisas e acabei esquecendo de falar desse detalhe. Eu tinha prometido para você, mas pode deixar que eu dou um jeito nisso. E a Rose falou: por favor, Felipe, por favor, né? Já está na hora de tirar aquele negócio de lá. E ele respondeu: tudo bem, deixe comigo. Eu vou ligar para o pedreiro, ele vem, ele tira, ou senão eu mesmo vou retirar no final de semana. Daí então, no outro dia, a Rose e o Felipe saíram para jantar fora. Conversaram no restaurante, se alimentaram, beberam, deram risada. Conversaram a respeito de muitas coisas, de quando eram jovens, na época que iam para a escola. O Felipe contava dos lanches que ele pegava do armário dos colegas e acabava partido no meio, deixava só metade, algum ele comia tudo. Ela falou: Felipe, eu não sabia que você era tão ruim assim, você mexia no lanche dos seus amigos. E ele falava: eu mexia, mas às vezes eu deixava o meu lá também, e eles também comiam o meu lanche, comia o meu doce, então quem chegasse primeiro acabava comendo. A gente já sabia disso, às vezes saía alguma briga lá, mas a gente se resolvia e ficava tudo bem depois. E os dois acabavam dando risada da história que ele ia contando. Ao ir embora, saíram do restaurante e voltaram para casa.
não era muito longe de onde eles moravam, então eles decidiram sair caminhando naquela noite. E voltaram conversando, os dois abraçados pela calçada, até chegar na casa onde eles moravam. Quando chegou dentro do portão, a Rose olhou lá para o alto da casa, lá no mirante, e a estátua não estava lá. Naquele momento ela não falou nada. Ela pensou, ai, que bom, né? O Felipe lembrou de pedir para tirar a estátua lá de cima, que já estava me incomodando demais. Eu estava sem paz com aquela estátua, eu tinha medo dela, na verdade. Os dois entraram, a Rose ainda não comentou com ele, e o Felipe aparentemente não tinha notado que não havia estátua lá em cima naquela noite. Na verdade, o Felipe se esqueceu novamente de falar para o pedreiro, e nem ele mesmo foi tirar. Mas então, o que aconteceu com a estátua que estava lá no alto da casa, no mirante? Enquanto eles estavam tomando um café, depois de terem tomado um banho, a Rose se lembrou da estátua e perguntou para o Felipe, meu bem? E ele respondeu, diga, Rose. Obrigado por ter tirado a estátua lá de cima. Felipe ficou olhando para ela, sem falar uma palavra. Na cabeça dele, ela estava sendo sarcástica, porque ele acabou esquecendo de tirar a estátua. Alguns segundos depois, ele respondeu, meu amor, eu prometo, eu vou mandar tirar, Vou fazer o seguinte, olha, amanhã já é sábado, eu não vou trabalhar, aí eu subo lá e eu mesmo tiro a estátua. Ela falou, mas que isso, Felipe? A estátua nem está mais lá. Não foi você que mandou tirar? Você não disse que ia pedir para o pedreiro tirar a estátua lá de cima? E Felipe falou, não, eu não pedi, eu também esqueci de novo de falar com ele e eu também não tirei. E a Rose falou, mas a estátua não está lá em cima, então quem tirou de lá? E o Felipe disse, não, eu acho que ela ainda está lá, é você que olhou não olhou diretamente para o local, não firmou bem os seus olhos e talvez por isso, e por estar escuro lá em cima, você talvez não tenha visto a estátua no mesmo lugar onde ela sempre esteve. E a Rose falou, Felipe, eu estou te falando, ela não está lá. O Felipe falou, tudo bem, amanhã cedo eu vou estar lá em cima. Quem sabe ela tenha caído, né? Isso, pode ser que ela tenha caído mesmo. Lembra que ventou forte à tarde? Parecia que ia chover, veio aquele vento forte. Eu acho que ela não estava muito bem segura, talvez ela tenha caído. E se caiu, ela quebrou, daí vai ser mais fácil de tirar. Os pedaços dela lá de cima eu coloco em algumas latas do pedreiro que ainda estão aqui, e eu tiro todos os pedaços da estátua que estão lá em cima e jogo então no entulho. Aproveito para jogar na caçamba que o pedreiro ainda está utilizando para tirar os entulhos daqui de casa. E a Rose falando, tudo bem, tá bom, vamos dormir que tá tarde, vamos descansar. Eles foram para o quarto, apagaram a luz e se deitaram para dormir. 2 horas depois, a Rose começou a ouvir passo dentro da casa. E ela olhou para o lado, o Felipe já estava dormindo. Ela ficou ouvindo aqueles passos e parecia que estava vindo na direção do quarto deles. Parou diante da porta. Daí ela ficou com medo. Ela acordou o Felipe com o cotovelo, né? Balançou o Felipe, deu umas cutucadas nele, ele acordou. O que foi? A Rose falou, Felipe, tem alguém diante da porta do quarto. E Felipe disse, não é possível, eu tranquei a porta. Eu tranquei, não tranquei? Você viu eu trancando? E a Rose falando, sim, eu vi, mas eu escutei passos de pessoas e parece que tem mais de uma pessoa e que o passo é muito forte e parou diante da porta. Felipe pensou um pouquinho e falou, eu vou levantar para ver. E a Rose falou, cuidado, Felipe, tome cuidado. Felipe levantou, vestiu seu chinelo e caminhou na direção da porta. Com cuidado, ele abriu bem devagar, mas não havia nada lá dentro daquele corredor, dentro do quarto da casa do Felipe. Ele acendeu a luz do corredor
e falou para a Rose: viu, Rose, não tem nada aqui, eu acho que você sonhou. E a Rose disse: não, Felipe, eu não consegui pegar no sono ainda, eu estava tentando dormir quando ouvi passo. Eram uns passos assim, bem pesados, eu parecia que tinha mais de uma pessoa, não sei. Eu sei que se aproximou da porta do quarto e parece que parou aí na frente. E Felipe disse: não tem nada aqui, vamos voltar a dormir. E os dois voltaram a tentar dormir. A Rose demorou para pegar no sono, que ela estava preocupada, com medo. E aquela história da estátua que não estava lá em cima também não saía da cabeça dela. Enfim, a Rose dormiu. Já era de madrugada, quando Felipe abriu os olhos e tinha um vulto em pé ao lado da cama olhando para ele. Ele tentou falar com a Rose, tentava se mexer, acordar a Rose, mas ele viu que não conseguia se mover. Ele estava paralisado. Só os olhos dele conseguia ficar olhando para aquele negócio que estava diante dele. E parecia que a estátua queria falar alguma coisa para ele. E ele ficou tentando escutar o que aquela coisa queria falar. E era o vulto da estátua, ele percebeu naquele momento. Mas como que pode, ele pensava ele, como que pode aquela estátua ter saído de lá e ter descido aqui? E não é possível, só pode ser um sonho, só pode ser um pesadelo isso. Então, devagar, o vulto falou para ele: se você subir naquele mirante e quebrar a estátua, eu vou quebrar você no meio também. Não mexa no que está quieto. Felipe sentiu o corpo todo estremecer, frio na espinha. E de repente aquele vulto sumiu. Aí, em pouco tempo, Felipe começou a se movimentar. E nesse momento ele conseguiu falar meio enrolado e chamou a Rose. A Rose acordou. E ele disse para ela: tinha um vulto aqui dentro do quarto. Ela falou: pare com isso, Felipe. Tinha um vulto, eu acabei de ver o vulto, ele estava parado aqui do lado da cama e estava falando comigo. E parece que era o vulto daquela estátua. E a Rose falava: eu falei, Felipe, eu falei pra você, eu não gosto daquela estátua, eu não gosto, é pra você tirar de lá, é pra você ter tirado. Por que você não mandou o pedreiro tirar, Felipe? Eu falei pra você, eu escutei passo, tinha mesmo alguém no corredor. E Felipe falou: agora eu acredito em você, eu acredito, porque eu vi essa coisa parado aqui do lado da cama. Mas acontece que o vulto falou que eu não posso quebrar aquela estátua, porque se eu quebrá-la, ele vai me quebrar também. Você falou: besteira, vamos fazer o seguinte, amanhã nós dois vamos subir lá. Quando amanhecer, nós dois vamos subir naquele mirante e vamos tirar aquela estátua de lá. E Felipe falou: mas a gente não pode quebrar. Eu fiquei assustado. Ela falou: não, então vamos fazer o seguinte, a gente não quebra a estátua. Vamos lá, de manhã a gente tira a estátua de lá, descemos com ela e colocamos ela inteira lá na caçamba. E daí o motorista do caminhão que vai buscar os entulhos, ele faz o que quiser com ela. E assim eles fizeram. Amanheceu. Antes mesmo de tomar o café, os dois subiram até o sótão, foram até o mirante. A estátua não era muito pesada, e os dois conseguiram descer com ela, levaram-na até a caçamba, lá na frente da casa, na rua, e deixaram ela lá. Naquele dia, aparentemente, tudo ficou bem. Eles tiveram a vida deles normal, almoçaram, a tarde passou, jantaram e a noite chegou novamente e eles foram dormir. No dia seguinte, a Rose olhou pela janela. A caçamba estava na rua, mas a estátua já não estava mais dentro daquela caçamba. A Rose falou: Felipe, a estátua não está na caçamba. E o Felipe disse: acho que alguém passou ali e levou a estátua embora. Será? Será que foi isso? Claro que foi, Rose. A estátua não ia sair sozinha dali. E agora, para finalizar esse relato, no e-mail que a Rose enviou para o canal Contos do Além, ela disse que, na verdade, nem ela, nem o esposo dela, o Felipe, souberam o que realmente aconteceu com aquela estátua,
que eles colocaram lá na caçamba de entulho, na rua, na frente da casa deles. Poderia, claro, alguém ter passado por ali e acabou levando aquela estátua embora. É nisso que eles preferem acreditar.